Olá, tudo bem com vocês? Vim aqui fazer um vídeo muito solicitado, muita gente falando, professora, quais são os temas que vão cair na ESA, quais são os temas que vão cair na SpaceX? Gente, olha, eu relutei muito para fazer esse vídeo, porque se eu tivesse uma bola de cristal, eu juro que eu responderia para vocês. Mas, né, dadas as condições, eu vou dizer alguns temas que estão aí em alta ultimamente, que podem ser pedidos. Lembrando que isso não é uma previsão, tá? A gente não trabalha com previsão, a gente trabalha com análise de temas antigos e leva em consideração alguns conceitos da atualidade para que a gente possa fazer essa prévia. Algumas vezes já deram certo, né? Então foi legal. Bom, por que eu não gosto de fazer esse vídeo? Porque eu acho que o aluno ele tem que se preparar para qualquer tipo de tema e não ficar na expectativa de, eu vou treinar só esse tema, vou treinar os 10 temas que a professora. Legal, show de bola você treinar, porque cada vez que você treina é uma redação que você vai escrever, tá? Mas não gosto de textos prontos, não gosto que o aluno tenha essa expectativa que pode lá na frente acabar frustrando, né? Frustrando o próprio aluno. Então, eu venho dizer aqui os 10 possíveis temas, tá? Lembrando que é imprescindível que você trabalhe a estrutura do seu texto e saiba discorrer sobre qualquer tema, beleza? Muito bem, número 10. Tema número 10: o envelhecimento da população e os cuidados com os idosos. Nós temos vivido aí tempos, né, em que a população tem envelhecido, as famílias estão cada vez mais enxutas e isso acaba sendo um problema. Será que a minha cidade, será que a maioria das cidades brasileiras estão preparadas para receber, para dar acessibilidade aos idosos? Né? Então fica aí o questionamento. Tema número 9: o desafio da crise hídrica no Brasil. Também, né, a gente sabe que a nossa água está cada vez mais escassa, que aqui na região sudeste, por exemplo, período de inverno e agora começo de primavera, não chove. Nós temos uma população gigantesca aqui na região sudeste e o maior fluxo de água está lá no norte, né? Então, nós temos uma via contrária aí, em tempos que lá no norte existe uma população bem menor do que existe aqui no sudeste, e os nossos reservatórios sempre secos, né? Secos, bem entre aspas, né? Porque a gente diz que ele está bem abaixo do que se espera. Então, como combater essa crise hídrica? Não vá falar, por favor, que você precisa economizar no chuveiro, que você precisa parar de varrer a calçada com bangueira. Isso tudo é senso comum, pelo amor de Deus. Você precisa colocar novidades para o seu corretor. Para isso, por isso que a gente faz o nosso planejamento, né? Quais repertórios eu posso trazer para um tema? No meu canal existem discussões de muitos temas, inclusive da crise hídrica, tá? Vocês podem aí verificar quais foram os repertórios que eu trouxe na ocasião. Outro tema: questões que permeiam mobilidade urbana. Hoje, mobilidade urbana não é apenas uma questão de grandes cidades, cidades médias, de médias, né, a grandes, têm sofrido com problema de mobilidade. A gente deve isso a muitas coisas, né, mas principalmente a facilidade com que as pessoas têm hoje para fazer um empréstimo, para comprar um carro. Isso, de certa forma, está inchando as nossas vias, né? E fazendo com que elas não suportem mais o fluxo de carros, tá? Então, outro tema que a gente precisa discutir. Depois vocês olham lá no canal.
Mais um, o combate ao tabagismo em uma sociedade que visa a saúde. Ora, a gente está em tempos de pandemia, tá todo mundo louco com questão de saúde e, infelizmente, questões referentes ao tabagismo têm voltado. Né? Tô vendo aí muita gente fumando aquele cigarro eletrônico, né? Que nem foi, é, ele nem foi permitido no Brasil e tem gente aí, muitas pessoas achando que isso é modinha e blá blá blá, e aí acabam fazendo aí, entrando na mesma onda do tabagismo lá atrás, quando era designava um status social, tá? Então, cuidado. Outro tema, o preconceito linguístico no Brasil. Adoro, né? E a gente falando sobre preconceito, a gente vai pensar aí nas diferentes maneiras que somos tratados, né? Dizendo respeito à maneira como nós falamos, sendo mais um dos tantos preconceitos existentes na sociedade. A gente percebe que o carioquês, vamos dizer, tem sido uma língua de elite desde que os portugueses chegaram aqui no Brasil, né? E o que destoa disso, no caso, vindo mais para o interior do Brasil, tem trazido algumas sequelas, né? Por exemplo, quando o mineirinho aparece na novela, né? O mineirinho tá ali para cuidar dos porcos, para ser motivo de riso, nordestino também. Então, para nós aqui, e eu, gente, sinceramente, eu amo a maneira que a gente fala. Amo, podem rir à vontade, podem falar à vontade, que eu vou continuar falando, porque eu amo a minha terra, né? E eu vou ligar para preconceito para gente que tá me enchendo o saco da maneira de eu falar. Por favor, vá se preocupar com outras coisas, né? Então, mais um de tantos preconceitos que existem na nossa sociedade, tá? Depois, a política do cancelamento e a obscuridade do ser humano. Nesse tema, eu costumo dizer que o cancelamento é mais um de tantos temas que a gente pode perceber que vai promover aí a questão do egocentrismo, da falta de empatia, né? Porque o cancelamento, ele não olha, ele não vê o outro lado. Quem cancela alguém, ele não quer saber o que acontece com aquela pessoa, o que ela é, de onde ela vem, por que ela agiu daquela maneira. Ele só quer saber a opinião dele. E como diz o Karnal, né, o Leandro Karnal, adoro o Leandro Karnal, ele diz num dos vídeos dele que hoje a internet está cheia de filósofos, sociólogos, pessoas que passaram a entender sobre todo tipo de comportamento, sem ao menos ter estudado, né? E isso é um agravante. Então, cancelar alguém, será que essa pessoa vai ter algum prejuízo no futuro? Será que outras pessoas pensam nisso ao cancelar alguém, né? Então, para a gente pensar, mais um teminha aqui, a educação à distância e os desafios para a sociedade. Ora, em tempos pandêmicos, né, a gente tem visto aí, eu enquanto professora, o quanto a educação foi prejudicada, né? Tanto no sentido, no que diz respeito à falta de computador que os alunos têm, a falta de equipamento, a falta e a pobreza, a carência de internet, principalmente de rede, né? Então, nesse caso, a educação remota, que a gente vai qualificar como educação à distância, ela exclui uma boa parte da população, né? E faz com que a maioria da população, que acaba sendo uma população mais carente, não tenha os devidos cuidados, não passe pelas mesmas oportunidades que uma outra população, vamos dizer, mais elitista teria, tá? Então, esse também é mais um tema que eu acho que está muito em alta. Como segundo lugar, eu coloquei um tema sobre a valorização do professor,
Eu acho um tema bastante interessante para um contexto de exército, para um contexto voltado para essa área militar, pensando que eles, de certa forma, valorizam demais os profissionais deles, né? E aqui fora isso acontece de uma maneira muito excludente, né? Em tempos de pandemia, por exemplo, vive-se um desrespeito total com o professor, né? O aluno entra na sala de aula, finge estar ali, às vezes o professor está dando aula para ele mesmo, né? Então são coisas que a gente observa e sabe que existe. Isso para mim é a maior forma de desrespeito com quem está do outro lado. Não sabe o quanto que quem está lá do outro lado estudou, planejou, demorou para poder fazer aquela aula para não dar aula para ninguém, né? Então isso é um desgaste. Agora, primeiro lugar que eu acho que assim que tem tudo a ver com o exército, tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, é a questão do esporte. Então, o esporte como ferramenta indispensável para o desenvolvimento social. Tanto práticas esportivas, no que diz respeito à escola, né, educação física, quanto atividades esportivas no que diz respeito a hobbies, a que você curte fazer, né, e atividades esportivas em geral, atletas olímpicos, na desvalorização que o esporte tem no Brasil. Então, acho um tema muito interessante. Tem um vídeo meu também sobre esse tema, para que nós possamos evidenciá-lo. Acredito que o esporte seja. Vivemos ano aí de um contexto, no caso, referente aos Jogos Olímpicos, né? Então, o Exército valoriza muito essa questão esportiva, né? Tanto é que para entrar tem os TAFs, né? Que os alunos precisam fazer. Acho muito bacana e seria muito legal se fosse um tema relacionado a isso. E aí não se esqueça que, independente do tema que for pedido, você precisa colocar ali, né, o seu posicionamento, quais são os dois argumentos que você vai defender no seu desenvolvimento e ali na sua conclusão dizer ali, fazer uma síntese, fazer uma retomada de alguma coisa ou resolver o problema que você colocou. No Exército não é obrigatória a proposta de intervenção, né? Mas se você fizer, também não será penalizado. Havendo dúvidas, deixa aqui nos comentários, eu respondo todos os alunos, podem entrar em contato comigo e espero mais uma vez que eu acerte, né? Estamos pertinho da prova aí e desejo muito boa sorte a vocês. Um beijo, que Deus abençoe cada um. Tchau, tchau.